Estamos de volta para falar sobre os cuidados com a pressão alta. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão, doença que atinge cerca de 30% da população brasileira. É muita gente e para tirar nossas dúvidas recebemos em nosso estúdio o cardiologista Roberto Berber. Roberto, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado. Roberto, a Sociedade Brasileira de Hipertensão estima que metade das pessoas que têm pressão alta não sabe que sofre com a doença. Então, como se fecha o diagnóstico de hipertensão? Realmente, a hipertensão é uma doença que normalmente não dá sintomas, né? Então, se a gente não for atrás dela, esperar sentir alguma coisa, a gente vai levar muito tempo para fazer o diagnóstico e normalmente vai fazer o diagnóstico numa fase tardia, onde a gente já tem as complicações da doença da hipertensão arterial, tá? Então, para fazer o diagnóstico, a gente precisa ativamente fazer medidas de pressão, aferições de pressão arterial. Então, a pessoa precisa procurar um médico, fazer uma avaliação médica e fazer diversas medidas de pressão. Uma medida isolada de pressão arterial elevada não dá o diagnóstico, porém, várias medidas de pressão arterial elevadas fecham o diagnóstico do paciente ser um paciente hipertenso. Em diferentes dias e diferentes horários, inclusive? Isso, quanto mais medidas, melhor vai ser o nosso diagnóstico, mais preciso vai ser o nosso diagnóstico. Às vezes a gente já tem ferramentas como o mapeamento da pressão, que é um equipamento que faz a medida da pressão arterial durante 24 horas, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos, que nos ajudam a chegar a esse diagnóstico. Mas medidas isoladas de pressão, diversas vezes, por vários dias, em diversas ocasiões, faz a gente chegar ao diagnóstico da hipertensão arterial. E qual que é o índice considerado alto? Quando a gente chega em 14/9, de forma genérica, nós já estamos com uma pressão elevada. 14/9. 140/90. No idoso acima de 60 anos, a gente tolera um pouquinho mais do que isso, mas de forma geral, o limite é o 140/90. As principais causas seriam uma alimentação errada, muito carregada no sal, sedentarismo, esses hábitos que a gente sabe que não fazem bem, ou é uma predisposição genética que vai determinar? Nós temos as duas coisas. Nós temos a predisposição genética e os hábitos que fazem com que essa predisposição apareça, né? Então, aquela pessoa que tem vários familiares hipertensos, pai, mãe, irmãos, tem maior chance de se tornar hipertenso e tem que estar mais atento à hipertensão e tem que procurar ajuda médica. E os hábitos como o sedentarismo, a obesidade, a alimentação rica em sal, né? A falta da atividade física, que é o próprio sedentarismo, o estresse elevado, também favorecem o aparecimento da hipertensão arterial. E a pessoa pode ter, doutora, a predisposição e não desenvolver, mantendo hábitos saudáveis? Sim, muita gente tem história familiar de hipertensão, mas não desenvolve hipertensão. Por quê? Porque ele se cuida, ele tem bons hábitos, ele faz uma boa alimentação, ele faz atividade física, ele evita o excesso de sal nos seus alimentos, e ele tem o controle do estresse, então ele acaba não desenvolvendo aquela característica genética que ele carrega. Quais são as principais consequências? Os riscos são muitos, né, da pressão alta. Sim, a hipertensão é uma causa de muitas doenças, de muitas complicações, tá? O acidente vascular encefálico, o derrame, é uma das consequências da hipertensão. A insuficiência cardíaca, que é o coração ficar fraco, né? O próprio infarto do miocárdio, que é o entupimento dos vasos do coração com a morte de um pedaço do coração, é uma consequência da hipertensão. A insuficiência renal, cegueira, impotência sexual. Então, a hipertensão ela é uma causa de diversas complicações. Inclusive das principais causas de morte no Brasil, Sim. Né? As doenças do coração. As doenças do coração são as principais causas de morte no Brasil e no mundo, né? E um dos principais fatores de risco das doenças de coração é a hipertensão arterial. Então, quando nós fazemos o diagnóstico, nós tratamos a hipertensão arterial, nós estamos prevenindo diversas doenças, inclusive a morte por doença cardiovascular. E quando o paciente tem o diagnóstico fechado, você é um hipertenso, tem que tomar remédio para o resto da vida? Muitas vezes a gente consegue controlar a hipertensão sem remédios. O tratamento da hipertensão não é só com remédio. Aí entram as mudanças dos hábitos que nós comentamos.
atividade física, alimentação com menos sal, o controle do estresse. Em algumas pessoas, em muitas pessoas, a gente consegue controlar com essas medidas. Porém, em outras, é necessário o uso do remédio. E aí tem que ser todo dia? Tem que ser todo dia, porque como nós estamos falando de uma doença crônica que não tem cura e tem controle, nós temos que usar o remédio continuamente. Se no decorrer do tratamento, com as outras mudanças de hábitos, a gente conseguir controlar a pressão, a gente, porventura, pode até retirar o remédio, mas isso tem que ser com orientação médica. Não é uma doença que tem cura, você não vai usar o remédio e se curar da hipertensão, você vai controlar a hipertensão. E tem uma estimativa que é muito alarmante entre os idosos, de que mais da metade seja hipertensa. E isso é um sinal, doutor, de que a pressão ela vai naturalmente subindo com o avanço da idade? Sim, é isso mesmo. Com a idade, vai aumentando os nossos níveis pressóricos, né? E com isso, vai aumentando a prevalência de hipertensos por idade. Então, os idosos têm muito mais hipertensão do que os jovens e as crianças, tá? Que também podem ter hipertensão, né? Mas no idoso é muito mais prevalente. Então, a avaliação tem que ser mais perto, a gente tem que buscar com mais afinco pelo diagnóstico no paciente idoso. Você disse que a hipertensão ela não tem sintomas, mas uma crise, um pico de pressão alta, as pessoas costumam falar, eu estou com dor na nuca, acho que eu estou com a pressão alta. Isso tem sentido, essa relação, doutor? Sim, pode ter. Você pode ter uma elevação aguda, abrupta da pressão, provocando sintomas. Não é o mais frequente, mas pode acontecer. Nessa situação, é uma emergência, é uma situação de emergência, é importante você procurar um atendimento médico de emergência para fazer uma avaliação e ver se realmente aquela dor de cabeça ou aquele sintoma realmente é da pressão. Ou às vezes ela pode ser consequência de um outro problema de saúde, tá? Que consequentemente também está fazendo a elevação da pressão. Por isso é importante procurar avaliação médica numa situação dessa, porque o médico está capacitado para diferenciar o que está acontecendo e como que vai ser o tratamento. Numa situação de um pico de elevação, é preciso administrar medicamentos? O que se faz para baixar a pressão? Numa situação de emergência hipertensiva, a gente usa medicamentos para baixar a pressão rapidamente. Nessas situações, a gente usa remédios que agem dentro do vaso, dentro da veia, no soro, né? Que agem para fazer a pressão baixar bem rapidamente. Mas essas são emergências, são exceções à regra. O importante é lembrar que a hipertensão realmente é uma doença que na grande maioria das vezes não dá sintomas. Então a gente não pode esperar sentir sintomas para se preocupar com ela. A gente tem que procurar fazer um check-up, fazer avaliações, fazer medidas de pressão no decorrer da nossa vida, principalmente aquelas pessoas que têm histórico familiar ou têm fatores de risco, para que a gente faça o diagnóstico antes de ter as complicações. Tá certo, doutor. Muito obrigada por suas contribuições. Obrigado.